Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de prática em advocacia previdenciária aqui do curso FMB. Então, mais um temazinho aí dentro deste curso que você faz de prática da advocacia. Aqui falando, né, a professora Ana Júlia falando com você sobre prática da advocacia previdenciária. Então, olha só que bacana, olha só que legal essa área de atuação que é a área do direito previdenciário. Aqui a gente tem muitas opções, muitas oportunidades para você exercer a advocacia. Você imagina o seguinte, a Previdência Social ela é dividida em duas frentes, em dois grandes compartimentos, vamos dizer assim. De um lado a gente tem os benefícios e de outro a gente tem o custeio da Previdência Social. Então, basicamente, nós temos duas frentes de trabalho aqui, que é benefício e custeio. Veja que bacana, veja que legal para você na área da advocacia de atuação. Desculpa. Você tem a possibilidade, de um lado, de defender o segurado nas ações que objetivam, que buscam benefícios previdenciários. E aí, quando eu digo que você tem a possibilidade de defender o segurado, eu estou me referindo não apenas ao processo judicial, mas também a chance de você fazer isso na via administrativa. Olha que bacana. Você faz o requerimento administrativo do benefício junto ao INSS, acompanha isso para o seu cliente, deu certo? Beleza, recebe seus honorários, tranquilo. Não deu certo? Processo judicial. Então, dentro da área de benefícios, você pode atuar tanto na área administrativa como na área judicial. Agora, olha só que tem o outro lado da história. Você pode também atuar na parte de custeio. Custeio é o quê, gente? Custeio é aquilo que a gente paga no sistema para poder ter acesso a esses benefícios. É quanto custa o nosso acesso ao sistema, quanto as empresas pagam, quanto os segurados pagam para o sistema. E esse tipo de advocacia, que hoje a gente chama de advocacia empresarial previdenciária, que é você atuar junto das empresas para reduzir custo, reduzir o impacto, né, da contribuição previdenciária na folha salarial, acompanhar, monitorar acidente de trabalho, seguro de acidente de trabalho, fator acidentário de prevenção. Essa é uma possibilidade relativamente nova dentro do mercado e, por incrível que pareça, pouquíssimo explorada pelos profissionais. A gente ainda tem uma carência muito grande de profissionais na área da advocacia empresarial previdenciária. Então, é um ramo bastante interessante de atuação. E aí, olha que bacana, quando você fala em advocacia empresarial previdenciária, você vai acabar misturando um pouquinho daquele conceito previdenciário, um pouquinho com direito tributário, um pouquinho com direito do trabalho, porque são momentos, né, em que essas situações de fato vão se cruzar e vão impactar em outras áreas do direito. Então é bacana porque você acaba, né, uma coisa acaba puxando a outra e você tem aí grandes possibilidades de atuação, beleza? Olha só. Como é que a gente vai dividir aqui essas nossas próximas aulas, esses nossos próximos encontros para falar de advocacia previdenciária? Basicamente, nós vamos dividir em duas partes o nosso estudo. Primeiro, nós vamos falar em benefícios, depois nós vamos falar em custeio. Mais especificamente em custeio, a gente vai restringir o nosso estudo, restringir as nossas aulas, a parte relacionada ao acidente de trabalho, ao seguro acidentário e à folha salarial, que é aquilo realmente que gera mais, né, demanda do advogado, gera mais demanda para o advogado em termos de atuação. Primeiro a gente fala em benefício, você vai defender o segurado, você vai ser advogado do segurado, depois você defendendo, você advogando para a empresa, tá? E aí você vai ver ao longo do curso, a gente vai reforçar isso, né? Você vai ver que existem muitas possibilidades dentro desses temas que a gente vai abordar aqui, de você traçar aí alguns paralelos, algumas correlações com outros ramos do direito e entender que este conhecimento previdenciário que você tem pode ser aplicado, por exemplo, dentro do direito do trabalho. E há realmente uma carência de profissionais que conseguem fazer essa junção aí, essa correlação entre os direitos. Tranquilo? Começamos por benefícios. Antes da gente entrar na matéria, só para esclarecer, a gente tem hoje no sistema de previdência social, no nosso regime geral de previdência social, a previsão de 10 benefícios. 4 tipos de aposentadorias, 3 tipos de auxílio, 2 salários e pensão por morte. Eu fiz uma seleção para vocês dos benefícios
que demandam um pouco mais de atuação do advogado, então a gente não vai falar especificamente de todo e qualquer benefício previdenciário, nem de todas as subdivisões possíveis dentro dos benefícios previdenciários, mas trazer para vocês algumas das possibilidades de atuação, especificamente naqueles benefícios que têm mais tese, que têm mais possibilidade aí de discussão judicial, e trazendo, inclusive, e principalmente, aqueles temas que são mais atuais, que, enfim, que estão gerando o maior número de demandas hoje dentro do judiciário. Para você saber, o INSS é hoje, né, o maior réu do Brasil, sem dúvida nenhuma, e há uma sistemática que é própria, né, da autarquia previdenciária de negativa de benefício, de negativa de direito, nego revisão, enfim. O segurado não tem jogo fácil no INSS, não tem facilidade. E isso, por um lado, é ruim para a sociedade de forma geral, porque o acesso ao sistema de previdência devia ser facilitado e a lei devia ser cumprida rigorosamente, mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. O que isso gera para a gente aqui que está atuando, né, ou você que pretende atuar na área de direito previdenciário, é que mesmo no âmbito administrativo, que o segurado pode procurar a agência do INSS sozinho para fazer lá o seu pedido de benefício. Mesmo no âmbito administrativo, hoje a opção do segurado é realmente por contratar um profissional especializado, um advogado especialista em direito previdenciário, que tenha conhecimento na área de previdência, para que ele aumente as chances que ele tem de ter sucesso na obtenção do benefício dele, e em razão aí, obviamente, dessa postura do INSS de cada vez mais negar benefícios. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente enfrenta no Brasil hoje, tá certo? Então, vamos falar justamente disso, de acesso no âmbito administrativo, no âmbito judicial, e do que a gente pode requerer em termos de benefícios previdenciários, beleza? Esse é o nosso ponto de partida, esse é o nosso start. Agora, olha só, a gente vai falar um pouquinho de teoria, para que você possa pelo menos identificar as características principais de cada um dos benefícios, porque senão você não consegue também colocar para o teu cliente aquilo que é melhor, que é mais adequado para a situação previdenciária dele, mas o nosso objetivo principal é, de fato, falar em questões de atuação prática. Então, eu não vou, nesses encontros que a gente tem, nós não vamos ter tempo suficiente para falar, por exemplo, da parte introdutória da matéria, de conceitos básicos de direito previdenciário, qualidade de segurado, carência, período de graça. Então, são temas que eu vou pontuar ao longo das nossas explicações e que fica aí para você, desde logo, a recomendação que você aprofunde em determinado tema que é mais difícil para a sua compreensão, que você faça esse aprofundamento e a gente segue junto aí nessa caminhada. Você pode me consultar por e-mail ou pelos canais aqui do próprio curso FMB, para que a gente mantenha esse nosso relacionamento próximo e que eu possa ajudar naquilo que for possível nesse seu início de jornada aí no direito previdenciário. Tenho certeza, né, que é um ramo do direito apaixonante, que trabalhar especialmente para segurado traz um resultado financeiro muito significativo, mas traz principalmente um resultado pessoal muito importante. Você às vezes é aquele elo, aquele vínculo que separa, né, a pessoa, que separa o segurado de uma vida com um pouco de dignidade. Trazer um benefício, conseguir uma aposentadoria, um auxílio doença, um auxílio acidente, às vezes é a chance que o segurado vai ter de ter uma vida mais digna, de ter uma vida com um pouco mais de qualidade, e ser instrumento deste benefício é realmente muito gratificante, não só sob o aspecto financeiro, mas digo também sob o aspecto pessoal. Afinal de contas, nós estamos falando de um direito social. Então, se o direito previdenciário é um direito social, a gente realiza mesmo a justiça social por meio dessa disciplina. Tranquilos? Muito bem. Então, depois dessa introdução, passemos então, de fato, ao estudo do nosso tema. Começamos por benefícios e começamos falando dos benefícios cuja procura é muito significativa, que são benefícios razoavelmente tranquilos para vocês trabalharem, porque são os chamados benefícios voluntários. Benefício voluntário é aquele benefício que depende de ato volitivo, depende de ato de vontade do segurado. O que é que isso significa? Que
para este tipo de benefício, para este tipo de aposentadoria especificamente, o segurado depende de manifestação da sua vontade. Ele vai aposentar quando ele quiser. E a gente vai fazer o quê? Vai ajudá-lo a entender, primeiro, qual que é o benefício mais adequado para o caso dele. Se existe a necessidade ou a recomendação de que ele aguarde para requerer este benefício num momento que seja mais oportuno para ele em termos de valor da sua aposentadoria. Tá? E quando a gente fala nesses 3 benefícios voluntários, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial, a gente precisa entender que eles têm lá os seus desdobramentos e que nós precisamos trazer a história do segurado, trazer a condição do segurado e encaixar isso no conceito legislativo buscando aquilo que é melhor para ele. O benefício melhor qual é, gente? O benefício melhor é aquele que tem a melhor renda, aquele que vai retribuir melhor toda a contribuição que ele fez dentro do sistema. Poxa, então eu paguei lá 35, sou homem, paguei 35 anos de INSS, ainda corro risco, de ter um benefício com um redutor, porque aplica fator previdenciário nesse tipo de benefício, sim, corre o risco de ter benefício com redutor. E nessa situação de correr o risco de ter benefício com redutor, que precisa entrar o advogado especialista para trazer para o segurado essa ideia de que ele pode melhorar a sua renda, eventualmente aguardando mais 1, 2, 3 anos para a aposentadoria e por aí vai. A gente chama isso, pessoal, de planejamento previdenciário. Então, o primeiro elemento que vai ser importante para você definir a sua atuação dentro do direito previdenciário é o tal do planejamento previdenciário. É diferente, por exemplo, se o sujeito bate no teu escritório e fala assim, olha doutor, eu tô doente, tô tentando um auxílio doença, o INSS não me dá o benefício e eu quero reclamar isso judicialmente. Você já está partindo do pressuposto que o quadro do cliente é um quadro de incapacidade e que a gente vai partir aí para os benefícios por incapacidade. Mas é diferente, por exemplo, do cara que quer aposentar. Oh, eu quero me aposentar, chega de trabalhar, né? Quero aposentar, curtir a vida um pouco, se é que dá, né, meu? Para aposentar com o dinheiro do INSS e ainda curtir a vida é um pouco difícil. Mas, né, existem aquelas pessoas que realmente já querem ficar fora do mercado de trabalho. Como é que a gente resolve isso com esse tal desse planejamento previdenciário? Beleza? Então, o planejamento a gente faz quando? A gente faz para as aposentadorias voluntárias. Identifica para o seu cliente qual é o melhor momento para ele se aposentar e qual é o tipo de benefício que vai trazer um proveito econômico melhor para ele. Você planeja dessa forma, trabalhando e conhecendo os benefícios voluntários, as 3 aposentadorias voluntárias, idade, tempo de contribuição especial. Lembrando, né, gente, tempo de contribuição tem a do professor, idade tem a do rural e essas duas têm ainda uma subdivisão que é a aposentadoria do deficiente, que também tem condição especial em termos de acesso a benefício, e aí por último a aposentadoria especial. Tranquilo? Então comecemos por esse ponto. Venha comigo aqui então no nosso material. Ó, em primeiro lugar, para deixar claro para você que o nosso contato pode se fazer além dos canais aqui do curso FMB, pelo meu e-mail, e aí dentro do possível, dentro das possibilidades, você pode solicitar eventualmente algum auxílio, tirar alguma dúvida e se eu puder contribuir de alguma forma, então fica aqui o registro do meu e-mail pessoal para que a gente possa manter essa comunicação próxima, tá certo? Muito bem, então vamos de fato ao que interessa, né? Então, o que interessa para nós? Num primeiro momento, os benefícios voluntários. Essas chamadas aposentadorias voluntárias, tá? Que são as que dependem de ato de vontade do segurado, estão previstas aqui no artigo 201 da Constituição Federal, que vai estabelecer 2 tipos de benefício para os segurados do regime geral de previdência social. Isso é muito importante, pessoal. Você tem em mente que nós estamos falando do regime geral de previdência social. Você pode ser eventualmente alguém que está estudando para concurso, já estudou para concurso e sabe que quando a gente é servidor público efetivo, a gente tem uma regra própria, tá? A gente vai para outro regime que chama RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, cuja regra está no artigo 40 da Constituição Federal, tá?
Ah, então eu quero saber do regime próprio de previdência social porque eu sou servidor público. Artigo 40. Tem demanda, tem trabalho para você no regime próprio de previdência social? Tem muito trabalho, tá, pessoal? Não vai ser o objetivo desse nosso curso aqui falar em RPPS, mas fica também desde logo o registro para você, que é um grande campo de atuação. Nós temos muitas modificações legislativas no âmbito do serviço público, especialmente regras de transição para o servidor, emenda 20, emenda 41, emenda 47, e por aí vai. Então tem uma série de situações que vão gerar aí a possibilidade de você trabalhar em termos de planejamento aqui no RPPS, tá? Ah, eu não sei como é, artigo 40 da Constituição Federal e alterações posteriores. Tranquilo? Aqui, nosso foco, Regime Geral de Previdência Social e INSS, que vai ser o nosso réu nos nossos processos aqui, tá certo? Qual é a primeira aposentadoria prevista? É a aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo de contribuição. O homem, 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Ó, 30 anos de tempo de contribuição, errado aqui, risquem aí. 35 anos de tempo de contribuição. Basicamente, olha só, basicamente a aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício que vai exigir do segurado que ele cumpra o requisito tempo de contribuição. Então ele vai precisar de 35 anos de tempo de contribuição se ele for homem e 30 se ele for mulher. Só, além disso, só a carência de 180 contribuições. Só eu preciso comprovar dentro do sistema que desses 35 ou 30 anos, né, dependendo se eu for homem ou se eu for mulher, pelo menos 15 anos são de contribuição efetiva para o sistema, de contribuição em dia para o sistema. Isso a gente chama de carência, tá? Então ele tem que ter 15 anos de carência e o tempo de contribuição é exigido pela lei. Tem que ter idade? Não tem que ter idade. Tá? Não existe idade mínima para aposentadoria hoje no regime geral de previdência social. Vamos comigo, né? No regime geral, tá? No INSS, não tem idade mínima para aposentar. O que acontece? Esse tipo de benefício, ele vai sofrer na hora do cálculo a incidência daquele elementozinho chamado fator previdenciário. Então, o fator previdenciário é que vai dimensionar o benefício de acordo com a idade que a gente tem na hora de aposentar. Mas eu não preciso de idade mínima, beleza? 15 anos de carência, 35 anos de tempo para homem, 30 anos para mulher. Olha só, a legislação básica de benefícios é a Lei 8.213 de 91. Se você for fazer a leitura da aposentadoria por tempo de contribuição na legislação, na 8.213, você vai observar que ela ainda faz referência a uma aposentadoria por tempo de serviço proporcional. Este benefício, tempo de serviço proporcional, não existe mais, tá certo? Eu tenho a possibilidade do segurado que já estava no sistema antes da emenda 20, que foi a que alterou esse tipo de aposentadoria e deu essa redação para o artigo 201 da Constituição. Eu tenho a possibilidade do segurado que já estava no sistema optar por essa aposentadoria proporcional, cumprindo aí os requisitos da regra de transição. Mas o benefício hoje, ele é concedido de que forma? Apenas da forma integral. 35 anos de tempo para o homem, 30 para a mulher, com essa modificação de nomenclatura. Deixa de chamar aposentadoria por tempo de serviço e passa a chamar aposentadoria por tempo de contribuição. Por que isso, pessoal? Porque isso é muito mais adequado, né? Esse nome é muito mais adequado à nossa sistemática previdenciária. O sistema basicamente é um sistema contributivo-retributivo. O que isso significa? Que eu preciso contribuir, custeio, para depois ter direito ao benefício que eu pretendo, se eu for vitimado pelo risco social ou se eu cumprir lá os requisitos determinados pela legislação. Então, se é um sistema contributivo-retributivo, o sistema quer passar para a gente, que é usuário do sistema, que é segurado dentro do sistema, a seguinte informação. Eu não estou interessado no tempo que você trabalhou, eu estou interessado no tempo que você contribuiu. Por isso, o tempo de contribuição no lugar de tempo de serviço. Então, tem que fazer essa ressalva, por quê? Porque você vai ler a lei e você fica confuso. Fala, poxa, mas não é o mesmo benefício que está na Constituição, e não é.
hierarquia de normas, claro, a Constituição sempre vai prevalecer sobre a legislação. Então, neste caso, a gente fica com a Constituição, com a regra da Constituição, falando aí da aposentadoria por tempo de contribuição. Depois eu tenho o quê, ó? Aposentadoria por idade. 65 anos de idade se eu for homem, 60 anos de idade se eu for mulher, reduzindo em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então, esta aposentadoria é a chamada aposentadoria por idade, tá? Está se referindo ao homem com 65, a mulher com 60, diminuindo em 5. Então, eu fico com 60 para o homem e 55 para a mulher, se for trabalhador rural. Se for quem exerce suas atividades em regime de economia familiar, é o quê? Segurado especial. E além do segurado especial, o produtor rural, o garimpeiro não é segurado especial, tá, gente? O garimpeiro é contribuinte individual, é uma modificação na legislação. Então, o segurado especial, o garimpeiro, quando exerce sua atividade em regime de economia familiar, e os rurais, de forma geral, tem 5 anos de redução na sua exigência em termos de idade para efeito de aposentadoria por idade. Beleza? Olha só. Aqui eu tenho a mesma regra, que eu tenho lá na aposentadoria por tempo de contribuição. Eu preciso de 15 anos de carência. Eu preciso contribuir pelo menos por 15 anos, contribuições em dia, porque carência é pagamento em dia, para poder fazer jus à aposentadoria por idade. Olha só, você completou a idade hoje, 65 anos homem, e seu tempo de contribuição, sua carência, seus 15 anos de contribuição, ficaram lá num outro momento. Tem algum problema? Não tem. Por quê? Porque eu tenho uma regrinha, gente, para esses dois tipos de benefício. Para esses dois tipos de benefício. Na verdade, para os 3 benefícios, né, que a gente está tratando. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, e a aposentadoria especial, esses benefícios não exigem qualidade de segurado. Nossa, onde que está isso que eu estou procurando na lei? Não está. Não está na lei básica mesmo, está na lei 8, não está na lei 8.016, desculpa, está na lei 10.666 de 2003, está numa legislação específica. Não tem qualidade de segurado. O que é que significa isso? Que se não tem qualidade de segurado, eu não preciso estar pagando no momento em que eu vou fazer o requerimento do benefício. Vamos pensar na aposentadoria por idade? O homem, ele aposenta aos 65 anos de idade, a mulher aos 60, este tempo podendo ser reduzido em 5 anos se for rural. E eu preciso de qual outro requisito? Carência de 180 contribuições. Tranquilo? São esses 2 requisitos que eu preciso. Preciso ter qualidade de segurado? Não preciso. Agora você imagina assim, ó, vamos pegar uma mulher que trabalhou de 1970 a 1985. Trabalhou 15 anos, carteira assinada, ou seja, ela tem 180 contribuições em dia. Tem a carência? Tem a carência. Vamos imaginar, ó, que ela trabalhou nesse período aqui de 1985, ela nunca mais trabalhou. Aí ela vem, ó, vamos inventar uma data aqui, ó, vamos chutar novembro de 2018, ela completa a idade, 60 anos. Ou seja, ela tem um requisito idade preenchido em 2018 e o outro requisito carência preenchido em 1985. Tem algum problema? Nenhum problema, ó.
tem as 180 contribuições, mais os 60 anos de idade, vai aposentar por idade. Por quê? Porque eu não preciso de qualidade de segurado para ter acesso a este tipo de benefício que eu pretendo. Olha só, vem cá comigo antes da gente continuar. Olha só, eu não preciso ter a chamada vinculação com o sistema no momento em que eu vou requerer o benefício. Eu não preciso. Não preciso estar pagando o INSS, nem estar naquele chamado período de graça, que você vai entender como funciona fazendo a leitura do artigo 15 da Lei 8.213. Não preciso estar no período de graça e não preciso estar contribuindo, não preciso ter qualidade de segurado. Por quê? Porque as contribuições que eu faço para o sistema para efeito de benefício voluntário não trazem nenhum tipo de prejuízo, elas não são perdidas. Eu posso fazer a utilização delas no momento em que for mais adequado, que for mais indicado para minha aposentadoria. Ah, então quer dizer que meu cliente que pagou de 1990 a 2000 e está lá 18 anos sem pagar, aquilo ele não perde? Aquilo ele não perde. Ele vai, obviamente, usar para um benefício voluntário no momento que for mais adequado. Ah, mas e vamos pensar assim, ó, e se ele morrer e não usar? Se ele morrer e não usar, ele perdeu, né, gente? Porque se ele não gerar pensão por morte e a pensão por morte vai exigir qualidade de segurado, aí ele vai perder. Mas, via de regra, a gente não perde as contribuições em razão da ausência de contribuição posterior, de vinculação com o sistema, para efeito do benefício voluntário, para efeito desses 3 tipos de aposentadoria que dependem da minha vontade. Tranquilo? Tá? Agora, olha só como é que funciona. Vem cá aqui comigo, só para a gente deixar registrado, e aí fica fácil para você, se você estiver tendo algum tipo de dificuldade, ó, eu quero que você entenda que a nossa matéria é tão fácil que ela está num pedacinho bem pequeno, ó. Artigo 194, 204 da Constituição Federal. Lei 8.212 de 91, que vai falar do custeio, do quanto a gente tem que pagar para o sistema para poder usufruir dele. E Lei 8.213 de 91, que vai falar dos benefícios. Tá? Eu tenho ainda o decreto 3048 de 99. Opa, um 8 a mais aqui, peraí. 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Tá? Além disso, o quê? Normas internas, instrução normativa. Eu tenho a IN 77, que vai definir procedimentos administrativos dentro da agência, tá? E outras tantas instruções, ou portarias, ou ordem de serviço que o INSS vai trazendo aí. Mas o que é importante você ter em mente nesse momento? Ó, que essa legislação básica que a gente coloca aí para você, a leitura desses dispositivos, a leitura destes textos constitucionais e dessas legislações já traz para você um conhecimento muito amplo de direito previdenciário. É pouquinho, né? Parece fácil, mas não é tão fácil assim, porque as leis não são pequenas e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o previdenciário sofre muita alteração. Gente, isso é uma coisa muito séria. Você precisa sempre consultar as leis, a 8.212 e a 8.213 principalmente, no site do Planalto, para saber exatamente qual é a redação que está valendo naquele momento em que você vai fazer o pedido para o seu cliente, para o segurado, para saber se você está trabalhando com a legislação atualizada. Não são raras as vezes e não são poucas as leis que promovem alterações pontuais nesses diplomas legais. Então é importante para você ficar 100% atualizado, que você conheça essa regrinha, tá? Então assim, tudo que, eu não sei exatamente o que é isso, eu queria ler lá o conceito de salário de contribuição, quero ler o conceito de salário de benefício. Vai buscar aqui,
Tá tudo nessa legislação básica, fica fácil para você, tá? A instrução normativa você vai usar quando? A instrução normativa você vai usar para procedimentos administrativos, para buscar dentro do INSS um benefício para o seu cliente ou pedir uma revisão de um benefício para o seu cliente, também é uma possibilidade, né? As revisões são aí um campo grande de atuação em termos de previdência, mas como é que você vai fazer? Vai usar a instrução normativa quando for trabalhar dentro do âmbito administrativo previdenciário, tá certo? Muito bem, então voltamos ao que interessa aqui, aos nossos benefícios. Então falamos aí da regra constitucional que vai trazer para a gente, vamos voltar aqui só para a gente colocar a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra da aposentadoria por idade, trazendo a informação que para o caso de professor, então para o caso de professor, que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, eu tenho uma redução de 5 anos. Então eu tenho, gente, o tempo de contribuição para o homem 35, para a mulher 30, se for professor, 30, se for professora, 25. Que professor? O professor que tiver no ensino médio, fundamental e infantil. Ó, eu tenho uma restrição. Como é que o professor aposenta com esse tempo reduzido? Comprovando que trabalhou durante todo este período na educação infantil e ensino médio fundamental, com a possibilidade de trabalhar ainda numa coordenação pedagógica ou direção escolar. Vejam comigo, observe comigo que o professor ele está numa situação que ele aposenta por tempo de contribuição com o tempo reduzido. Não é aposentadoria especial, é tempo de contribuição com tempo reduzido. Nessa situação, ele está vinculado totalmente às regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Se você não trabalhou durante todo o tempo indicado na profissão, né, como professor, ou coordenador, ou diretor, ou assessor pedagógico, o seu tempo vai valer como um tempo normal para esse tipo de aposentadoria aqui, porque afinal de contas não é uma aposentadoria especial, é tempo de contribuição com tempo reduzido. O que é que tem aqui, gente, na tempo de contribuição, que é a tristeza do professor? Fator previdenciário. Então, tem fator previdenciário na aposentadoria do professor? Tem fator previdenciário na aposentadoria do professor. Se a gente usar uma lógica, uma razoabilidade, a gente vai pensar assim, poxa vida, né? Por que o professor aposenta 5 anos antes? Aposenta porque a atividade que ele desempenha é uma atividade mais desgastante que as outras atividades. Eu saio antes, né, o professor sai antes para a aposentadoria, porque a sala de aula é um ambiente dentro daqueles níveis de educação, entendido pelo legislador como um ambiente mais difícil, mais agressivo. E aí você pensa assim, poxa, né, falando assim, o que eu penso? Que o certo, que o correto seria ser uma aposentadoria especial, né? Eu também acho isso, mas o legislador não achou isso. E pior do que isso, né? A jurisprudência, apesar de uma ou outra decisão, a jurisprudência que vem predominando, isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar acompanhando, porque a gente vem sofrendo aí modificações de entendimento, mas especificamente com relação ao professor, o entendimento hoje é que ela é de fato tempo de contribuição. Sendo o tempo de contribuição, tem lá o danado do fator previdenciário na hora da gente fazer o cálculo. Não tem a possibilidade, o segurado não tem a possibilidade de excluir o fator previdenciário na hora de calcular o seu benefício. Tá certo? Então, o professor é tempo de contribuição com tempo reduzido, colocado lá no capítulo, né, da tempo de contribuição com aplicação de fator previdenciário, com a possibilidade que você vai ter de demanda judicial para discutir a aplicação do fator previdenciário, sim, mas já sabendo de antemão, que eu já estou trazendo isso para você hoje, essa discussão é uma discussão que acaba trazendo poucas chances de sucesso
em razão do posicionamento que vem sendo aí adotado pelos tribunais. Beleza? Então voltemos aqui ao nosso material para falar especificamente de aposentadoria por tempo de contribuição e das teses que são possíveis para este tipo de benefício. De que modo você pode discutir judicialmente a aposentadoria por tempo de contribuição ou mesmo no âmbito administrativo, tá? Então vamos lá, tá? Olha só, primeira questãozinha de tempo de contribuição básica a gente já tem, né, gente? A gente sabe que o homem é 35 anos de tempo de contribuição, a mulher 30, que eu tenho o professor com 30, a professora com 25, desde que educação infantil, ensino médio e fundamental. Vejam que o professor universitário está fora, tá? O professor universitário não tem direito de aposentar com tempo reduzido. Ok? Eu tenho que ter mais carência. Mais 180 meses de carência, tá? E eu tenho restrição de acesso a esse benefício para segurados que fazem contribuição diferenciada, como, por exemplo, o segurado especial e o optante pelo plano simplificado de previdência, não vão aposentar, tá? A não ser que eles complementem a contribuição. Não aposentam por tempo de contribuição, a não ser quando eles complementem. Ah, olha só, vamos voltar aqui para ficar bem claro para nós isso que eu estou falando. Olha só. Existem figuras que fazem contribuições diferenciadas dentro do sistema. A primeira delas é o segurado especial. Enquanto os demais segurados da Previdência contribuem sobre um salário de contribuição, contribuem sobre aquilo que eles ganham por mês, o segurado especial, ele contribui pela aplicação de uma alíquota, que agora, né, a partir de 2018, é 1,2%, sobre a comercialização da sua produção. Então, o segurado especial só paga a Previdência Social quando ele vende aquilo que ele produz. E como isso pode ser sazonal, normalmente é sazonal, ele não tem contribuição mensal. Não tendo contribuição mensal, não computa tempo de contribuição e não vai ter direito a esse tipo de benefício. A não ser que ele faça a complementação, que ele contribua, né, de forma facultativa dentro do sistema mensalmente. O plano simplificado é a mesma coisa. O sujeito tem uma contribuição reduzida de 11% ou 5%, sendo individual ou facultativo, dependendo das regras, né, de contribuição, e não tem direito de aposentar por tempo de contribuição, a não ser quando ele complementa as suas contribuições. Então, tirando essas figuras que ainda assim podem buscar esse benefício se complementarem à condição contributiva, os demais segurados têm direito a esse tipo de benefício. Nós temos os segurados divididos em dois grandes grupos, segurados obrigatórios e segurados facultativos. Basicamente, segurado obrigatório é quem recebe remuneração pelo trabalho, segurado facultativo é aquele que não tem renda, tá? Todo mundo, hoje, pela nossa regra, né, porque a Previdência é um sistema de filiação obrigatória, todo mundo que exerce uma atividade remunerada é sujeito segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social ou de um regime próprio se for servidor público. Mas, via de regra, que nós estamos estudando aqui o regime geral, trabalhador da iniciativa privada, trabalhou, recebeu pelo trabalho, gente, é segurado obrigatório. Ah, mas eu não pago. Não paga, tá devendo, né? Porque devia pagar. Trabalhou, recebeu pelo trabalho, é segurado obrigatório do regime geral. Os segurados obrigatórios estão divididos em categorias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Depois eu tenho um outro grupo grande que vai abranger o segurado facultativo, que é quem não tem renda, ou seja, eu não sou segurado obrigatório porque não tenho renda, mas o sistema, como é um sistema universal, permite a minha filiação de forma facultativa. Beleza? Para a gente entender que de todas essas categorias contributivas, eu vou tirar o segurado especial e o individual e o facultativo quando fazem a opção pelo plano simplificado de previdência social. Nas demais situações, ou os outros todos segurados, fazem jus a essa aposentadoria por tempo de contribuição, desde que, obviamente,
preencham lá os requisitos legais, preencham esses elementos que a gente colocou aqui, ó, tempo de contribuição, carência, tá? E aí farão jus a essa prestação da aposentadoria por tempo de contribuição. Tranquilo? Muito bem até aqui? Então tá certo. Nós vamos fazer um intervalinho, né? Encerramos esse primeiro bloco e voltamos na sequência ainda falando de aposentadoria por tempo de contribuição e falando de questões, trazendo para vocês temas que podem ser objeto aí de demanda, já falando bastante a partir de agora em prática em aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo? Muito bem. Muito obrigada pela sua atenção. A gente volta já, se encontra no próximo bloco.